Bom dia, amigos. Eu queria hoje começar por ler uma passagem. Normalmente eu vou falando os assuntos que me vêm ao coração e cito, baseio-me em algumas passagens bíblicas, mas eu hoje queria ler. E vou ler, depois, se vocês quiserem confirmar, quer na vossa Bíblia, quer numa aplicação que vocês tenham. Hoje, com muita facilidade, nós temos Bíblia no telemóvel, para confirmar, e é bom que nós confirmemos, porque, enfim, para ver se de facto é verdade o que nós vamos partilhando ou não. Espero que de alguma forma este vídeo possa chegar ao coração de alguém, que ajude a repensar, assim também como me ajuda a mim, porque eu acredito muito naquilo que eu vou falando. E se me deparar com alguma situação que eu esteja errado, eu me retrato. Até lá, nós vamos crescendo e aprendendo uns com os outros, e fico feliz quando alguém me dá um feedback a dizer que de alguma forma o vídeo, o tempo que eu tive aqui a falar, serviu de bênção, e foi, de facto, ajudou a repensar a vida de forma diferente. Então, inscreva-se, subscreva o canal, toque no sininho para receber as notificações, partilhe. Ora, tudo isto, caso desejar que isso aconteça. Aqui não há obrigação de nada. Queria sempre fazer um apelo a todas as pessoas que se identificam, que se vão identificando com esta visão de Evangelho, com aquilo que eu vou falando. Não tenham vergonha, não tenham receio de entrar em contacto, de começar a partilhar, porque este tempo que nós estamos a viver, de tempos tão líquidos, tão vazios de significado, cada vez mais é importante que nós, de facto, possamos falar abertamente e não falar apenas porque eu vivo dentro deste conceito. Jesus ensinava e praticava. Os discípulos só eram discípulos e só se tornaram discípulos porque ouviam o professor, viam o mestre e, ao mesmo tempo, viam a prática da vida dele, do dia a dia. E é isto que Jesus também nos ensina a passar para outros. Enquanto nós vamos crescendo, enquanto nós também vamos aprendendo, porque ninguém sabe tudo, e a vida é uma constante aprendizagem. Na medida em que nós vamos aprendendo, vamos ensinando. E na medida que nós vamos ensinando, vamos nos esforçando para praticar aquilo que nós próprios acreditamos e falamos. Portanto, é uma sequência. E é isto que faz de nós um rio. Não é um charco que acumula água e depois, mais tarde, vem só o sol e aquela água se seca e torna-se podre antes de secar. Por isso, nós somos chamados a ser esse rio. Nós recebemos e vamos partilhando. E eu queria incentivar vocês a fazer a mesma coisa, e a partilhar uns com os outros, e a questionar estas verdades, que para mim são verdades, são as verdades do Evangelho, que fazem sentido nas nossas vidas e para os nossos relacionamentos. Porque não é tudo um mar de rosas. Nós sabemos que a vida não é um mar de rosas, sabemos que temos aflições no mundo e na vida, mas se nós basearmos a nossa vida naquilo que o próprio Jesus ensinou, que é a rocha, e firmar a nossa vida, construir a nossa vida nesta rocha, a nossa vida como uma casa, nestas fundações que é a rocha, e Ele próprio, Jesus, se apresenta como sendo essa rocha,
aquela massa grande, aquela Petra que ele explicou a Pedro, que é sobre esta revelação dele ser o Cristo, o Filho de Deus vivo, este fundamento que os apóstolos passaram para a igreja. Jesus diz, se nós construirmos a nossa casa, a nossa vida sobre esta verdade, que é Cristo, que é a pessoa de Jesus, não é um Cristo histórico, é um Cristo que continua vivo, ressuscitou, continua vivo, e vive na pessoa do Espírito e em cada um de nós, na humanidade. Ele foi derramado sobre toda a carne e torna verdade estas coisas, porque o próprio Jesus disse que o Espírito nos conduziria para a verdade, pela verdade. Então é isto que eu faço o apelo, é que se deixe mover pelo Espírito e vá manifestando a verdade, independentemente da sua imperfeição, independentemente das tempestades que venham à sua vida, conforme disse Jesus. Voltando ainda à casa, ele diz que viriam tempestades, havia ventos, havia chuvas a bater na casa, mas a casa não cai porque está firmada sobre a rocha. Então, quanto mais nós nos firmarmos na verdade, e sem medo, eu estou a dizer sem medo porque na verdade nós estamos a viver tempos de muita mentira. Nós estamos a viver tempos em que o pragmatismo não é a simplicidade do Evangelho, mas o pragmatismo de certas mensagens manipula. As pessoas preferem ter um pacote de mensagens, venham elas de onde vierem, que lhes satisfaça a vida a nível financeiro e ter as suas comodidades e zonas de conforto, de tal maneira isso está tão vincado na nossa sociedade cristã que depois acabam por é que nem o diabo, tanto se fala no diabo, mas é que nem o diabo precisa praticamente de fazer nada, porque o próprio engano, e sendo ele, Satanás, o mestre do engano, o próprio engano desvia o coração da pessoa. São cegos que vão guiando outros cegos, e está a haver uma erupção, infelizmente, de alguns pastores equivocados, mas também há muitos pastores que não são pastores. É horroroso o que nós estamos a assistir a muitas práticas dentro das igrejas. Ainda há poucos dias atrás está exposto num vídeo no YouTube, mulheres que se despem em plena igreja, e são os pastores que lhes vão dar banho. Outros saem disparados das igrejas e vão comer relva porque os pastores lhes ordena. Outros rastejam no chão com os pastores literalmente em cima delas. Assim, isto vai do aberrante ao absurdo, mas também tenho visto muita frieza. Aquilo que Jesus diz na última carta de Apocalipse aos Laodicenses, vê-se muita imagem, vê-se muita frieza, muito aspecto de piedade, muito aspecto de compaixão. Paulo fala disto, mas negam a eficácia. Quer dizer, aparenta ser uma coisa, mas depois na prática dos bastidores do dia-a-dia, as coisas não são assim. Continua a haver acepção de pessoas, continua a haver uma insensibilidade aos problemas dos mais pobres, dos mais necessitados, e o que nós vemos é brilho, é luz, é sofisticação, é muitas das vezes show-off, e não passa disso. E isto não é ser igreja. Ser igreja é ser sal e ser luz. Isso é que é ser igreja. Ser igreja não é ter uma imagem, é ser uma substância. E se essa substância está anos a fio dentro de uma cidade, dentro de uma localidade, sem atingir almas, e não estou a falar apenas através de pregações, mas de atitudes, conforme Jesus nos ensina, então alguma coisa está errada. Se uma cidade, uma vila, só conhece a igreja pelo nome e não conhece a igreja
porque se diluiu na cidade, como o sal faz, alguma coisa está errado. E diluir não é ficar como a cidade. Diluir é levar a essência do Cristo vivo ao coração das pessoas, através de várias formas. Através de várias formas. Então, se isto não acontece, então é bom que nós olhemos para trás, vejamos quantos anos temos a porta aberta, e é bom que nós repensemos nestas coisas, porque afinal, então para que é que servem as igrejas? Será que serve só para reunir as pessoas? É bom reunir, é bom congregar. Eu tenho dito aqui, quando a congregação é boa, eu acho que sim. Eu acho que quando eu digo congregação é boa, estou a falar de palavra mais efetividade da mesma palavra. Eu vou repetir, é ouvir a palavra e praticar a palavra. Quando a congregação é boa e é incentivada a sair das quatro paredes e salgar a sociedade que vive à sua volta, a ser de facto aquela essência do coração de Jesus, quando isso acontece, ora bem, acho muito bem, até deve haver toda esta alegria, toda esta envolvência de nós nos reunirmos, de nós nos juntarmos. Quando a congregação é apenas para aquilo que nós já falamos, que é apenas trabalhar para uma imagem, então a própria Bíblia diz, e muitas das vezes há uma certa irritação quando as pessoas saem da igreja, mas é a própria Bíblia diz que as ovelhas não são do homem em si, não são do pastor. O pastor fica irritado quando as ovelhas saem da sua igreja, mas não fica irritado quando as ovelhas saem de outra igreja para a igreja dele. Isso é pura hipocrisia. Então, nós devemos estar em paz, porque as ovelhas, na verdade, não são de homem algum. A Bíblia é bem clara, Jesus é bem claro que as ovelhas são dele. Ele é, de facto, é que é o pastor, as ovelhas são dele. E se as ovelhas estão mal alimentadas, é muito provável que ele as tire e as coloque no outro lado. É muito provável. É muito provável que isso aconteça, eu já vi acontecer isso N vezes. Ora bem, é sobre essa efetividade, é sobre essa prática, é exatamente é sobre estas questões que eu tenho trazido isto para vocês. Então, por favor, sem medo, voltando atrás, sem medo do que possa surgir aqui ao livro, nós não devemos ter medo nem de nada, nem de ninguém. Sem medo, partilhe e repartilhe a palavra, questione o que estiver a ouvir para não ser enganado. Vá às Escrituras, confira, busque. Muitas das vezes as pessoas são criticadas por ir à internet e se fazer discípulo de internet. Eu já tenho ouvido muita piada acerca disso, mas olha, eu dou graças a Deus pela internet. Antigamente nós tínhamos que andar com calhamaços atrás, investir em enciclopédias grandes, dicionários bíblicos, vários livros, e eu continuo a incentivar também, leia, estude, compre bons livros. Mas nós tínhamos muito pouco acesso a material. Eu fiz parte de uma igreja, aqueles que me conhecem sabem qual é, em que nem sequer, chegou uma altura que nem sequer nós podíamos comprar livros que não fosse do presidente da igreja. Ora bem, isso nunca vai bater certo. Esse tipo de prisão, isso cai tudo por terra. Quando nós lemos o Evangelho, quando nós absorvemos de Jesus cada vez mais no nosso coração, nós percebemos que vivemos uma liberdade que nenhuma ameaça pode atingir. Então, eu quero falar com vocês hoje, e vou ler esta passagem, sobre o amor e a sua prática. O amor e a sua efetividade. E vamos ler uma conversa entre Jesus e Pedro. Já depois de Jesus ter ressuscitado, já depois de Pedro ter negado a Jesus 3 vezes, e pensem nisto, quando Pedro nega pela 3ª vez, diz que Jesus, de onde estava, olhou para Pedro. E nisto ouve-se o galo a cantar, conforme Jesus tinha dito. Aquele olhar de Jesus para Pedro não é o olhar condenatório. É o olhar de um irmão mais velho, cheio de amor.
É o olhar de um pai cheio de amor. É o olhar de alguém que conhece a fraqueza humana, que conhece a falha humana. Naquele olhar, Jesus transmitiu que havia um conhecimento nele sobre a pessoa de Pedro que o próprio Pedro procurava fugir. Nós não fugimos de Jesus, não conseguimos, para lado nenhum. E quando os olhos de Deus, e sempre os olhos de Deus estão postos sobre nós, Ele nos conhece melhor a nós do que nós próprios. Então, há uma conversa entre Jesus e Pedro. E o alvo dessa conversa, o propósito dessa conversa, de facto, é desmistificar muita coisa na cabeça de Pedro, incluindo o preconceito, preparando-o para o futuro. E como Jesus fez com Pedro e faz com Pedro, e faz com tantos Pedros, faz com o João e faz consigo. Olha, Jesus faz consigo. Percebe? Você pode estar nas tintas completamente para isto. Mas Jesus faz consigo. Está bem? E vai ser muito giro esta caminhada que nós vamos fazer. Eu vou ler. Fica em João, capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? Em algumas versões, em vez de filho de João, está filho de Jonas. Mas não, isso é irrelevante aqui para a nossa conversa. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado de terceira vez: Amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes a mesma pergunta. Eu não sei se foi por Pedro ter negado 3 vezes ou não. Eu não sei. Mas sei que esta conversa e eu imagino o coração de Pedro, não é? Jesus faz 3 vezes a mesma pergunta, ao ponto de Pedro se entristecer. E é provável que ele se entristeceu exatamente por causa das 3 vezes, por causa de Jesus lhe ter dito que ele ia negá-lo 3 vezes. Ele disse que não. E tantas vezes que eu me revejo em Pedro, e não sou só eu estou a falar por mim, mas tantas vezes nós fomos como o Pedro. Nós prometemos isto e aquilo, nós pensamos fazer isto e aquilo, nós achamos-nos com coragem para isto e para aquilo. E somos tão voláteis, tão inseguros. É nesta insegurança que Jesus olha para nós e faz estas 3 perguntas. João, amas-me? Eu não sei como se chama, como é o seu nome, mas troco o nome. Eu perguntei: amas-me? Deixa entrar aqui um bocadinho mais, uma forma mais profunda. Há 4 palavras conhecidas, básicas na língua grega para amor. A primeira é ágape, que é um amor incondicional. A segunda é eros, que é o amor, daí vem a palavra erótica, que é o amor que se aplica em 2 pessoas que se amam, que se entregam, que estão apaixonadas. O amor fraternal, que é o filéu, amor de irmandade, amizade, e é um amor storge, que é um amor um pouquinho mais profundo, que mexe mais com a nossa família mais chegada.
Mas há duas palavras que são usadas neste diálogo. Jesus diz a Pedro, a primeira vez, Pedro, amas-me, é o amor, a palavra que lá está é ágape. Jesus faz esta pergunta a Pedro, Pedro, tu amas-me incondicionalmente? Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A palavra que lá está no grego é philéu. É o amor fraternal. A resposta, para nós, no português, é tudo a mesma coisa, mas não é. E o Novo Testamento foi escrito no grego. Apesar de eles terem falado em aramaico, mas ao ser traduzido para o grego, e é assim, a diferença que João coloca aqui é porque o assunto era sério. Pedro diz, eu, filéu, eu amo-te, não tão incondicionalmente, mas tenho uma amizade por ti, este amor, sou teu amigo, estou aqui. Vem a resposta, apascenta os meus cordeiros, as minhas ovelhinhas. Segunda vez, Pedro, amas-me? Ou Simão, como era o nome dele, e em que Jesus mudou, acrescentou-lhe o nome de Pedro, para o ajudar a fixar convicções na cabeça e no coração. Amas-me? A segunda pergunta que Jesus faz é também ágape. Significa, Pedro, amas-me incondicionalmente? Ok. Pedro responde, Senhor, eu amo-te. E responde, filéu, eu amo-te com todas as fraquezas, porque o amor fraternal, o amor filéu, tem as suas fraquezas. Já não é tão incondicional assim. E o amor ágape é um outro nível. Vem diretamente do coração de Deus, é a forma como Deus nos ama, ok? Então, na segunda vez, outra vez, apascenta as minhas ovelhas. A palavra grega para apacentar aqui é uma palavra um pouquinho mais esquisita do que a primeira. É uma palavra que é poimaine. Esta palavra é uma palavra um bocadinho mais global, é uma palavra mais completa, com significado mais completo. Fala de alimentar, de cuidar, de proteger. E aqui temos, no cuidar temos a exortação, temos, enfim, temos tudo aquilo que deve ser encontrado num pastor. É Jesus que está a passar isto para Pedro, dentro de uma perspectiva do amor que Pedro tem no seu coração para com o Mestre, que é o filéu. Muito bem. Terceira pergunta. Pedro, amas-me? Quando Jesus pergunta amas-me, a palavra que ele usa aqui já não é ágape, é filéu. E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu, filéu. Pedro, o coração de Pedro estava a ser esmagado ali. E Pedro estava completamente exposto diante de Deus. E, meus amigos, é assim que nós vivemos. Nós podemos enganar a toda a gente que estiver à nossa volta. Nós podemos nos procurar encobrir com as luzes da ribalta. Nós podemos nos encobrir com os títulos de padre, de pastor, de bispo, de apóstolo. Mas sabe uma coisa? Diante de Jesus, o seu coração e o meu estão completamente expostos. Como diz o autor de Hebreus, estamos nus na presença de Deus. Nós não nos podemos esconder de Deus. E é neste nível de amor, é neste tipo, nesta qualidade de amor, que Jesus continua a dizer a Pedro, apascenta as minhas ovelhas. E aquilo que eu quero deixar aqui nesta manhã é o seguinte,
Jesus não estava à espera que Pedro fosse perfeito para apacentar as suas ovelhas. Jesus só estava à espera que Pedro chegasse à conclusão que este apacentamento de ovelhas não pode ser com base na sua perfeição, porque ele não era. Apacentar as ovelhas tem que ser na base do amor. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E tem que ser na base da sua exposição para com Deus. Pedro era assim. Pedro era preconceituoso. De tal forma de que depois da subida de Jesus aos céus, Pedro, para pregar para um conjunto de pessoas que eram gentias, para os romanos, ele teve que ter um impacto tão fortíssimo de uma visão que se repetiu também por 3 vezes, em que Deus lhe estava a ensinar que agora não havia nada impuro para Deus a nível de seres humanos. Deus estava-lhe a mostrar que o povo de Israel não era o povo escolhido. Deus estava-lhe a mostrar de uma forma poderosa, de forma que ele entendesse que não há distinção de pessoas para Deus. Não há. Não há. Nós fazemos essa distinção. E não me venha com tretas, porque nós fazemos essa distinção. É horroroso ver que há pessoas dentro das igrejas que ainda são separadas pela sua forma de pensar, pela sua forma de estar na vida, pela sua opção sexual e pela cor da sua pele. Isto ainda há. Ainda hoje há pastores que dizem que não são racistas, mas a filha casar com uma pessoa de outra raça, não lhe ficava bem. Isto é horroroso. A nossa sociedade é assim. Nós lutamos contra isso. E devemos lutar contra isso. Finalmente, ontem, nas notícias, ouvi, finalmente, já há tanto tempo que eu não ouvia, que há, creio eu, 200 e tal milhões em risco de morrer, africanos, a morrer de fome até ao fim deste ano. Finalmente relembraram-se que havia africanos a morrer à fome. Outra vez, finalmente. Porque de facto a preocupação é se o Putin carrega numa bomba e vem para Portugal ou para outro lado qualquer. Essa é a maior preocupação. Mas os africanos não pararam de morrer à fome. Os africanos não pararam de ser fustigados e castigados. Africanos, asiáticos, não param de ser constantemente mastigados pelos seus próprios líderes. Não param. Isto nunca parou. Os refugiados que vêm do norte da África e que vêm da Síria não pararam. De repente, desapareceram. Ou será que eles são menos importantes? Isto é horroroso. Isto é falta de amor. Nós vivemos neste mundo assim, em que o ser humano tornou-se líquido, dessignificou-se. Nós perdemos o significado da palavra amor. E é aqui que Jesus está a dizer a Pedro que o fundamento de um pastor deve ser amor. E o pastor, ao olhar para si mesmo, deve reconhecer que de facto tem as suas fraquezas. E que Deus não o deixa de amar menos por causa dessas suas fraquezas. Agora, o pastor deve compreender que assim como Deus o vê e o ama e o abraça, dessa forma ele deve ver, abraçar as suas ovelhas. Então sim, o pastor tem a responsabilidade de ir buscar as ovelhas perdidas. Tem a responsabilidade de ouvir as próprias ovelhas.
Tem a responsabilidade de parar para perceber o que é que está a acontecer à sua volta. Tem que ter essa humildade e essa hombridade e chorar de facto com os que choram. Por isso, meus amigos, é assim. Isto não é apenas uma mensagem para pastores, porque é para pastores. É uma mensagem para cada um de nós. Porque nós sempre temos a ideia que pastorear é ter uma igreja local fixa com cadeiras preenchidas por pessoas. Mas pastorear é a forma em como você cuida daqueles que estão à sua volta. Pastorear é como você cuida da sua família. Pastorear é como você cuida dos seus senhorios, dos seus inquilinos, dos seus empregados, dos seus patrões, dos seus chefes, dos seus colegas. Como é que nós cuidamos? Há sempre divergências, há sempre conflitos, mas como é que nós resolvemos os conflitos? Que volta é que nós precisamos de dar cá dentro de nós para resolver os conflitos. Percebe? Que prioridades é que nós temos? Então, o amor não pode ser esta coisa florida que se fala tanta vez, mas que não se vive. O amor é mesmo isto, é dar a vida. Não é como o Putin disse no discurso dele, usando as palavras de Jesus para justificar a morte dos soldados e das pessoas provocadas por este horror. Dar a vida é noutro sentido. Então, vamos viajar juntos nesta verdade do Evangelho, neste dar significado às coisas. Porque quando Jesus diz que estes tempos seriam como os tempos de Noé, os tempos de Noé eram tempos completamente sem significado, em que o ser humano se tornou cada vez menos humano. Mas nós que somos discípulos, ou que nós nos consideramos discípulos, nós que nos consideramos cristãos, é connosco que Deus está a contar. É consigo que está a ouvir esta mensagem. Não é que a pessoa que você acha que deveria ouvir, é consigo. Assim como é comigo que eu estou a falar, é consigo também. Então, que você possa pastorear, cuidar, apacentar, exortar, ajudar, fortalecer. A Bíblia diz, e bem claro, em Isaías e Jesus, vem cumprir isso que em Mateus reforça, que ele não esmagaria, ele, Jesus, a cana que está quebrada, nem apagaria o borrão que estava a fumegar. E eu vejo pessoas estão tão esmagadas pela doença, tão esmagoadas pelas suas próprias escolhas de vida, más escolhas. A Igreja adora falar a palavra pecado no que diz respeito aos outros. Mas todos nós pecamos. Eu vejo gente tão perdida, e não é só fora das igrejas, é dentro. E pelo teor das mensagens, o que nós vemos é um sucesso tão grande que as pessoas não conseguem atingir. E esse sucesso é tudo fictício, é banha da cobra. Ou vejo piadas, esmagamento constante. E Jesus não faz isso. Eu quero dizer assim que me está a ouvir. Jesus não esmaga. Deus o ama, independentemente das pessoas que estão à sua volta a fazer e que lhe tenham feito mal, como fizeram a mim, mais do que uma vez, e a tantos outros. Gente que fala do nome de Jesus de boca cheia, mas que de Jesus tem muito pouco. Porque quando na hora que é preciso pôr o amor e a misericórdia, eles não têm. Ou então apresentam uma condição. Eles têm-se. Não é assim, amigo. Não é assim. O seu pai e o meu pai nos abraça, percebe? Nos abraça.
É isto que Jesus está ali sentado com Pedro a ter esta conversa e a dizer: Pedro, é mesmo com essas tuas fraquezas. É que não podes parar, vai em frente, vai cuidar das minhas ovelhas, tu vais caminhando e andando, Pedro. A seguir ele diz, porque tu, quando fores velho, Pedro, vais chegar a uma altura, tu já não vais seguir já não vais decidir o teu destino. Já vão ser outros a decidir a tua morte. Então, amigo, é isto que eu lhe digo também para si e para mim. Vamos tornar o amor cada vez mais prático e vamos cuidar. Amar é cuidar, é apacentar. Um grande abraço a todos. Partilho, beijo.